Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa caminhada pelas páginas da primeira epístola de Pedro. Nós estamos focalizando a primeira epístola de Pedro nesses dias. E hoje nós vamos ler no capítulo 1 apenas 2 versículos, os versos 20 e 21. Versos 20 e 21. Depois de lermos a Bíblia, permaneça com a sua Bíblia aberta para você acompanhar aí com seus olhos a explicação que nós daremos desses 2 versículos e possamos compreender o sentido destas poucas palavras inspiradas que Pedro registrou aí. Sempre lembrando que eu estou usando uma versão da Bíblia diferente da sua. Eu estou usando a nova versão Nova Almeida atualizada. Você está usando, pelo menos a maioria, a Almeida Revista e atualizada. Mas as diferenças são pequenas, você já sabe disso. 1 de Pedro 1, 20 e 21 diz o seguinte: Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Então, esses 2 versos apenas. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a ter uma boa compreensão daquilo que acabamos de ler, não é? Senhor, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar a tua glória nas páginas da Bíblia. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir a tua voz. Ajuda-nos a termos uma boa compreensão do sentido das palavras que acabamos de ler. Que o Espírito Santo trabalhe em todos nós. Trabalhe neste que fala, naqueles que ouvem, de tal maneira que nós sejamos transformados pelo poder da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, a palavra que se fez carne. Amém. Os leitores de Pedro, vocês já sabem, estavam sendo vítimas de perseguição por causa da sua fé, por causa da sua identificação com Jesus. Eles estão sendo testados. Eles estão sendo colocados à prova. E os leitores de Pedro estão correndo o risco de ficarem desanimados. Eles estão correndo o risco de esfriarem na fé. Por isso, nesta sessão que estamos analisando nesses dias, que é a sessão que vai aí do verso 13 até o verso 21 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro, nesta sessão, Pedro está se esforçando para ajudá-los a permanecerem fiéis, apesar de estarem vivendo em um ambiente hostil, apesar de estarem vivendo numa circunstância desfavorável. E ao fazer isso, Pedro oferece a nós também alguns motivos, alguns incentivos para que nós sejamos fiéis em todo o tempo, para que nós permaneçamos fiéis
mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Se você vem nos acompanhando nos últimos domingos, você já sabe que o primeiro incentivo que Pedro ofereceu aqui está lá no verso 13. É o incentivo do entendimento cingido com a verdade de que Deus já começou a fazer novas todas as coisas. Pedro diz: tendo esse entendimento, você será incentivado a permanecer firme e buscar novidade de vida. O segundo incentivo está nos versos 14 e 15, e nós já passamos por aí. Vimos que o segundo incentivo é a imparcialidade de Deus. Tendo sido adotados como filhos de um Deus que é imparcial, que julga com imparcialidade, isso deveria nos estimular a viver de maneira santa, a viver no temor do Senhor. Depois nós vimos o terceiro incentivo, está nos versos 18 e 19. E o terceiro incentivo que Pedro nos ofereceu para vivermos vida santa é o elevado preço do nosso resgate. Pedro deixou claro que nós não fomos resgatados por ouro ou prata, mas fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Isso deveria ser um incentivo, um estímulo para permanecermos firmes e fiéis em todo o tempo. Agora chegamos aos versos 20 e 21. Pedro está concluindo esta sessão e encorajando os seus leitores agora a permanecerem firmes, usando a história de Jesus. Para Pedro, a história de Jesus nos estimula, nos incentiva, nos encoraja a permanecermos fiéis em todo o tempo. Então vamos olhar para os versos 20 e 21. Analisemos em primeiro lugar o verso 20. Olha aí na sua Bíblia. O verso 20, Pedro diz: Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos. De quem Pedro está falando? Quem é este que foi conhecido antes da fundação do mundo? Quem é este que, tendo sido conhecido antes da fundação do mundo, foi manifestado nestes últimos tempos? De quem Pedro está falando no verso 20? Não é difícil você descobrir, porque o verso 19 nos ajuda a responder. O verso 20 é uma continuação do verso 19. E no verso 19, Pedro fala do Cordeiro sem defeito, sem mácula, que foi sacrificado para a nossa redenção. É esse Cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, de quem Pedro está falando no verso 20? Ele está falando de Cristo Jesus. Pedro está dizendo que o Cordeiro que se manifestou para nos resgatar com seu sangue, embora tenha sido manifestado nesses últimos tempos, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Irmãos, esta revelação que Pedro está fazendo aí a respeito de Jesus Cristo tem pelo menos duas implicações. A primeira implicação é que, em outras palavras, Pedro está dizendo que Jesus Cristo é Deus. Ao dizer que ele foi conhecido antes da fundação do mundo,
Pedro está dizendo que Cristo já existia antes da criação do mundo. Ele não começou a existir quando nasceu de Maria, lá em Belém da Judéia. Ele já existia antes de assumir a natureza humana na sua encarnação. Você certamente se lembra como é que João começa o Evangelho. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas este Verbo que estava com Deus antes da fundação do mundo e era Deus, ele se manifestou nesses últimos tempos. Ele se fez carne e habitou entre nós. Paulo falou disso também quando ele disse que, embora, escrevendo aos Filipenses, ele disse que, embora Cristo subsistisse em forma de Deus, desde toda a eternidade, não ficou apegado à sua condição de Deus. Antes, ele a si mesmo se esvaziou, se humilhou e habitou entre nós e se manifestou nesses últimos tempos para nos resgatar com o seu sangue. É exatamente disto que Pedro está falando no verso 20. Quando ele diz que ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos. Então, qual é a primeira implicação desse verso 20? Jesus é Deus. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Quando nada existia, só Deus existia, Jesus existia. Cristo existia como o Verbo eterno, o eterno Filho de Deus. Então, essa é a primeira implicação. Mas há uma segunda implicação nesse verso 20. A segunda implicação desta afirmação, desta revelação que o Espírito Santo nos faz por meio de Pedro aí no verso 20, ao dizer que ele foi conhecido antes da fundação do mundo, isto significa que antes mesmo de criar o mundo, Deus já havia determinado que Cristo haveria de vir para sofrer a humilhação que sofreu em nosso lugar. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo como o Cordeiro do sacrifício. Então, qual é a implicação disto? A implicação disto é que o sofrimento de Jesus Cristo, que a morte de Jesus Cristo, não foi um acidente da história. Já estava conhecido, isso significa, já estava determinado antes da fundação do mundo. O sofrimento e a morte de Jesus não ocorreram fora do controle de Deus. Não foi um acidente. Muito pelo contrário. Se ele foi conhecido como cordeiro morto e sacrificado antes da fundação do mundo, significa que todo o seu sofrimento, toda a sua dor, a sua morte cruel, tudo isto foi planejado antes da fundação do mundo. Aquele cordeiro humilhado, aquele Messias crucificado, ensanguentado e morto,
não significa que as coisas deram erradas. Não significa que Deus tenha fracassado. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Tudo aquilo era parte do plano perfeito de Deus. Tudo estava determinado. Ele foi conhecido como Cordeiro morto e sacrificado antes da fundação do mundo. Meus irmãos, lembrem-se de que o propósito de Pedro nesta carta é ajudar crentes que estavam sendo perseguidos. Era ajudar crentes que estavam sendo hostilizados por causa da sua fé. E eles poderiam estar pensando que alguma coisa estivesse errada com eles. Mas aqui é como se Pedro dissessem: queridos, não pensem que por estarem sofrendo o que estão sofrendo, alguma coisa esteja errada. Olhem para Jesus. O sofrimento dele era parte do plano. O cordeiro morto e humilhado foi conhecido antes da fundação do mundo. Não pensem que a hostilidade pela qual vocês estão passando, não pensem que as provações de vocês estejam fora do propósito de Deus, estejam fora do plano, estejam fora do controle de Deus. Então, no verso 20, o Espírito Santo está revelando para nós que o Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo. E uma implicação disso, esse Cordeiro é Deus. E a outra implicação disto é que a morte e o sofrimento dele não foram acidentais, mas tudo planejado e determinado por um Deus sábio. Então, esse é o sentido do verso 20. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos. Agora, se você estiver com a sua Bíblia aberta, como eu lhe pedi, olhe o final do verso 20. O que está dizendo no final do verso 20? O final do verso 20 está dizendo que tudo isso foi planejado, tudo isso está sendo executado em favor de vocês. É assim que a minha versão diz. Em favor de vocês. Queridos, o plano perfeito foi arquitetado visando o bem do povo de Deus. Como assim? Um plano elaborado em torno de um Messias humilhado, crucificado, morto. Um plano arquitetado em torno da dor, do sofrimento, da humilhação, da vergonha do eterno Filho de Deus, para o nosso bem. Que coisa estranha! Como pode um plano assim ser para o bem? Não faz sentido. Mas esse foi o jeito pensado por Deus, o Deus sábio, para redimir o seu povo. Isaías tem razão quando ele diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. O plano dele pode até parecer loucura, mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, diz o apóstolo Paulo. Irmãos, muitas vezes Deus usa caminhos estranhos para fazer coisas belas. Por meio de um cordeiro ensanguentado e morto, Deus estava redimindo um povo para si.
Então Pedro quer que os seus leitores entendam que Deus usa a dor, que Deus usa o sofrimento para fazer coisas belas. Deus usa a dor, Deus usa o sofrimento para o bem do seu povo e para a sua glória. É isso que Pedro está dizendo aí no final do verso 20. O Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Tudo pensado, tudo arquitetado, tudo elaborado para o bem de vocês. Então é isso que Pedro está dizendo no verso 20. Agora veja o verso 21. Pedro diz: por meio dele, isto é, por meio deste Cordeiro, que foi conhecido antes da fundação do mundo, por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. O que Pedro está dizendo no verso 21? Como entender o sentido do verso 21? Pedro está dizendo que por meio de Jesus, nós podemos confiar em Deus. Por meio dele, vocês creem em Deus. Por meio de Jesus, você pode confiar em Deus. O plano de Deus pode parecer estranho para você. Mas ao olhar para a história de Jesus, você pode confiar em Deus. É isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que se você considerar a história de Jesus, você será encorajado em meio às suas tribulações. Porque, embora Deus tenha incluído em seu plano a humilhação de Jesus, embora no seu plano Deus tenha incluído o sofrimento cruel de Jesus, embora Deus tenha no seu plano incluído uma morte cruel para Jesus, nós vamos perceber que a história de Jesus terminou como? O que diz o verso 21? Ressurreição e glória. Então, por meio de considerar a história de Jesus, você vai ser encorajado. Porque Deus pode muitas vezes incluir no seu plano a dor e o sofrimento, mas Ele garante que o fim da história será o quê? Ressurreição e glória. Então, por meio da história de Jesus, você pode confiar em Deus. É isso que está dizendo o início do verso 21. Por meio dele, vocês creem em Deus. Irmãos, não se esqueçam de que se nós estivermos unidos a Jesus, a nossa história não é diferente da história dele. Aquela história é a minha história se eu estiver unido a Jesus. Eu morri com Jesus na cruz. Eu ressuscitei com Jesus ao terceiro dia. E como Jesus foi glorificado, eu também serei glorificado. Então, a história de Jesus é a sua história. Ao olhar para a história de Cristo, você pode ver a sua história concluída. Não importa o que você esteja passando hoje. Não importa o que Deus incluiu no plano dele para você. Você já sabe
o final da história por causa da história de Jesus. Você já sabe que o final será glorioso. Irmãos, a vida cristã é como assistir um VT, um videotape de um jogo em que o seu time do coração virou no final. Já assistiu assim o videotape, o VT de um jogo? E você sabe que no final já sabe o resultado, que o seu time vai virar aos 45 do segundo tempo? Então vai ter aqueles momentos assim que você está vendo o seu time tomando sufoco, talvez possa até sofrer um gol, mas você já sabe o final da história. Você sabe que no final terá uma virada espetacular. E o final será glorioso. Assim é a vida cristã, você já sabe do final da história. É um jogo que já foi jogado, não por você, mas por Jesus. Ele já jogou por você. E você já sabe o final. A história dele é a sua história. Esse é um jogo que já foi jogado, que já foi ganho. Ele é o autor e o consumador da fé. Já concluiu a carreira no seu lugar. Então, irmãos, por causa de Jesus, nós podemos confiar em Deus, porque por meio da história dele, você já sabe como o jogo vai terminar. Olhando para a história de Cristo, você já sabe que o final é o quê? Verso 21, ressurreição e glória. Agora vejam o final do verso 21. Diz assim, ó: por que Deus faz desse jeito? Final do verso 21. Para que a fé e a esperança de vocês estejam nele, em Deus. Há uma dúvida aqui quanto à tradução desta frase, porque ela pode expressar tanto resultado quanto propósito. Mas as duas traduções são possíveis e não muda muita coisa no sentido do texto, não é? A versão que nós estamos usando traduz como a ideia de propósito. Deus faz assim com um propósito. Para quê? Para que a nossa fé e a nossa esperança estejam depositadas nele. Então, ao fazer a história de Jesus terminar com ressurreição e glória, Deus nos deu motivos para confiar e esperar nele, mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo quando as circunstâncias não nos são favoráveis, mesmo em meio às provações, nós devemos continuar sendo fiéis. É isso que Pedro está dizendo para os primeiros leitores dele e para nós também. Porque nós podemos ter a certeza de que a nossa história, como a história de Cristo, terminará em glória. Em Cristo, Deus mesmo vai garantir um final glorioso para a nossa história. Por que é que Deus planejou assim? Para que a fé e a esperança nossa estejam nele. Deus está ensinando você a confiar nele. Deus está ensinando você a esperar nele. Deus trabalha desse modo para que a nossa fé e a nossa esperança estejam nele. Talvez você esteja passando por momentos difíceis. Talvez, como os leitores de Pedro, você esteja bastante desanimado com a carreira cristã. Talvez você esteja a ponto de jogar a toalha.
achando que não vale a pena ser fiel. Então, o meu conselho é: olhe para a história de Jesus. O plano de Deus pode incluir dor, sofrimento, morte de cruz. Mas a história dele terminou em ressurreição e glória. Se você estiver nele, se você estiver unido a Jesus, a sua história não vai ser diferente. O final da sua história será também glorioso. Deus garante isso. Olha para a história de Jesus. Aquela é a sua história se você confia em Jesus. Pode passar por momentos de tribulações como Jesus passou. Mas por meio da história dele você pode acreditar. Se a história dele terminou em glória, a sua também vai terminar em glória. Que ele nos ajude a olhar para a história de Jesus e descansar nele. Amém.